nome é Lucas, e aquela noite parecia ser como qualquer outra. Eu estava caminhando para a casa da minha namorada, Ana, algo que fazia regularmente. O caminho era bem conhecido, mas aquela noite tinha algo de diferente. Talvez fosse o silêncio inquietante ou a ausência das habituais luzes acesas nas casas ao longo da rua. Tudo parecia mais escuro, mais vazio. A rua estava deserta. Apenas a luz tênue dos postes iluminava o caminho de forma irregular. O vento soprava suavemente, criando sussurros nas folhas das árvores que alinhavam a calçada. Cada passo que eu dava ecoava pelo asfalto, aumentando a sensação de isolamento. Eu normalmente gostava dessa tranquilidade noturna, mas naquela noite havia uma tensão no ar que me deixava apreensivo. Enquanto caminhava, comecei a ouvir ruídos estranhos atrás de mim. Inicialmente, pensei que fossem apenas folhas secas sendo arrastadas pelo vento ou algum animal noturno. Mas os sons eram mais ritmados, como passos. Acelerei um pouco o passo, tentando afastar a sensação de desconforto. É só sua imaginação, pensei. Você está apenas nervoso à toa. Mas os ruídos não paravam. Na verdade, eles pareciam estar ficando mais próximos. A cada novo som, meu coração acelerava um pouco mais. Olhei ao redor, mas não havia nada de anormal à vista. Apenas a mesma rua deserta, as mesmas sombras compridas projetadas pelas árvores. Comecei a respirar mais rápido, tentando me convencer de que estava sendo paranoico. É só o vento, murmurei para mim mesmo, sem muita convicção. Tentei focar em algo mais tranquilo, como a expressão de alegria no rosto de Ana quando eu chegasse à casa dela. Mas a cada passo, os ruídos pareciam se aproximar mais e mais, cada vez mais constantes, cada vez mais assustadores. Eu podia sentir a tensão crescendo dentro de mim, como uma corda sendo esticada até o limite. Estava quase correndo agora, meu coração batendo forte no peito. Não importava quanto eu tentasse ignorar. A sensação de ser seguido era impossível de afastar. Algo ou alguém estava atrás de mim, e eu não podia mais fingir que era apenas minha imaginação. O som dos passos atrás de mim se tornou insuportável. Eu sabia que não poderia continuar fingindo que nada estava acontecendo. Com o coração na garganta, finalmente criei coragem e me virei. Ali, a poucos metros de distância, estava um homem. Ele usava um casaco longo e escuro, o capuz cobrindo parcialmente seu rosto. Mas o que realmente me assustou foram seus olhos. Olhos frios, vazios, que pareciam perfurar minha alma. Sua postura era ameaçadora. Cada passo que ele dava parecia calculado para instilar medo. Entrei em pânico. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar o perigo real. Acelerei o passo, quase correndo agora, mas ele também aumentou a velocidade. Seus passos ecoavam na rua deserta, uma constante lembrança de que eu não estava sozinho. A cada olhar rápido para trás, ele estava mais perto, seus olhos fixos em mim, sem piscar. O terror tomou conta de mim. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Senti minhas pernas fraquejarem, mas continuei correndo, tentando desesperadamente pensar em um plano. As casas ao redor estavam todas apagadas. Não havia ninguém para pedir ajuda. Apenas eu, o perseguidor e a noite silenciosa. De repente, senti uma mão agarrar meu ombro. O toque frio e firme foi o suficiente para me fazer virar bruscamente. Ele estava ali, perto demais. Pude ver seu rosto claramente agora, os traços duros e os olhos sem emoção. Ele não disse nada, apenas levantou o outro braço, pronto para me atacar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar ecoou pela rua. "Lucas, cuidado!" Era Ana. Ela surgiu correndo de uma das ruas laterais, segurando um pedaço de madeira que havia encontrado. Sem hesitar, ela correu em direção ao homem e golpeou seu braço com força. Ele gritou de dor e soltou meu ombro, recuando alguns passos. "Vamos, Lucas!" Ana gritou, puxando-me pelo braço. Ana e eu corremos pela rua, nossos passos ecoando na noite silenciosa. O medo ainda estava presente, mas a adrenalina nos impulsionava. Não olhamos para trás até estarmos dentro da casa dela, trancando a porta com rapidez. Encostados na porta, tentamos recuperar o fôlego.
Eu estava suando e ofegante, ainda em choque pelo que havia acontecido. Ana, embora igualmente ofegante, tinha olhos focados e determinados. Ana, quem era aquele cara? Perguntei, tentando processar tudo. Ela hesitou, olhando para o chão. Lucas, preciso te contar uma coisa, começou com a voz tremendo. Eu conheço aquele homem. Minha mente girou. Como assim? Quem é ele? Ana respirou fundo. Ele é meu ex-namorado, Eduardo. Terminei com ele há alguns anos porque ele se tornou obsessivo e possessivo. Pensei que ele tinha sido preso ou que algo tinha acontecido com ele. Mas ele sempre prometeu se vingar de mim. Fiquei em silêncio, absorvendo essa nova informação. E por que você não me contou isso antes? Porque eu realmente pensei que ele estava fora de nossas vidas, Lucas. Nunca imaginei que ele voltaria. Quando o vi hoje, fiquei apavorada, disse ela, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Decidimos ir à polícia. Peguei o telefone e liguei, relatando o que aconteceu e descrevendo Eduardo. No entanto, a resposta foi desconcertante. Desculpe, senhor, mas não temos nenhum registro recente de alguém com essa descrição. Tem certeza de que ele está na área? Desliguei o telefone, sentindo um frio na espinha. Eles não têm registro dele, Ana. Isso não faz sentido. Ana parecia tão confusa quanto eu. Eu juro, Lucas, ele estava lá, você o viu. A dúvida começou a se infiltrar em minha mente. E se tudo isso fosse parte de algo maior? Comecei a me sentir inquieto. Algo não parecia certo. Enquanto Ana ia ao banheiro lavar o rosto, olhei ao redor da sala tentando encontrar alguma pista que esclarecesse a situação. Foi então que algo chamou minha atenção. A bolsa de Ana estava aberta e algo familiar estava parcialmente visível dentro dela. Meu coração pulou uma batida. Era meu chaveiro, um presente que sabia estar na minha mochila até aquela manhã. Peguei o chaveiro sentindo uma onda de confusão e desconfiança. Por que estaria na bolsa dela? Quando Ana voltou, confrontei-a. Por que isso está na sua bolsa, Ana? Ela olhou para o chaveiro e depois para mim, seus olhos se enchendo de pânico. Lucas, eu posso explicar. Mas antes que ela pudesse, minha mente já estava correndo com possibilidades. E se ela estivesse manipulando toda essa situação? E se Eduardo não fosse real ou fosse parte de um plano maior para me fazer depender emocionalmente dela? A sala parecia girar enquanto novas dúvidas e medos surgiam. Eu olhei para Ana, não sabendo mais em quem confiar, nem mesmo na minha própria percepção da realidade. Lucas, Ana começou, sua voz baixa e controlada. Sei que parece estranho, mas você precisa confiar em mim. Confiar em você? Como posso depois disso? Gritei, segurando o chaveiro. Eu encontrei isso no chão hoje cedo, eu juro. Pensei em te devolver mais tarde, ela implorou. Eu queria acreditar nela, mas algo dentro de mim hesitava. Será que estava perdendo a razão? Ou havia algo muito mais sinistro em jogo? A noite, que começou com passos estranhos, agora se tornava um emaranhado de suspeitas e medo, sem fim à vista. A casa onde morávamos era uma daquelas casas antigas que pareciam guardar segredos em cada canto. As paredes eram grossas e cheias de rachaduras, e os pisos de madeira rangiam a cada passo, como se a própria casa estivesse sussurrando. No fundo da casa havia um porão escuro e úmido que sempre me causava arrepios. Minha mãe sempre me dizia para nunca descer lá sozinho, alertando sobre o perigo por causa da escuridão e dos velhos degraus de madeira que podiam quebrar a qualquer momento. Eu tinha 10 anos, e como qualquer criança, minha curiosidade sempre era maior que meu medo. Minha mãe e eu tínhamos uma relação muito próxima. Ela trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para brincar comigo, contar histórias e me fazer sentir seguro. Eu estava jogando no meu quarto quando ouvi a voz da minha mãe chamando do porão. Querido, pode descer aqui um minuto? A voz dela parecia normal, mas havia algo estranho na forma como soava pela casa. Fiquei parado por um momento, tentando entender por que ela estaria no porão. Minha mãe raramente ia lá, e quando ia, era apenas para pegar algo rapidamente.
Minha mente começou a imaginar cenários. Talvez ela estivesse arrumando algo e precisasse da minha ajuda. Ou talvez tivesse se machucado. A ideia de que ela pudesse estar em perigo me encheu de confusão e um leve temor. Decidi que precisava verificar. Afinal, era minha mãe. Desci as escadas lentamente, cada passo ecoando pelo corredor vazio. Cheguei à porta do porão e parei, ouvindo novamente a voz dela me chamando. Desça aqui, por favor, filho. Preciso de você. Meu coração batia mais rápido, mas respirei fundo e comecei a descer os degraus. A escuridão parecia abafar a luz da pequena lâmpada no topo da escada. O cheiro de mofo era forte, e o ar estava frio e úmido. Cada degrau rangia sob meus pés, e a sensação de estar sendo observado crescia a cada passo. A voz continuava a me chamar, mais insistente agora. Meu medo aumentava, mas a preocupação com minha mãe era maior. Afinal, o que poderia dar errado? Comecei a descer os degraus do porão, cada passo fazendo o piso ranger de maneira angustiante. A escuridão lá embaixo parecia mais forte do que eu lembrava, como se apagasse totalmente qualquer vestígio de luz. Meu coração batia cada vez mais rápido e a temperatura parecia cair com cada degrau que eu descia. O ar estava frio e úmido, e o cheiro de mofo era quase sufocante. A pouca luz que vinha de cima lançava sombras estranhas nas paredes de pedra. Podia ouvir sons esquisitos ao meu redor. O gotejar da água em algum canto, o barulho de algo se mexendo nas sombras e o barulho distante que parecia não ter origem. Minha mente começou a brincar comigo, imaginando formas nas sombras e monstros que poderiam estar escondidos nos cantos escuros. Parei por um momento, segurando o corrimão de madeira com força, questionando minha decisão de descer ali. Será que a mãe realmente precisa de mim? Pensei. Mas a voz dela, agora mais insistente, ecoava novamente pelo porão, me chamando. Eu não podia ignorá-la. Com a garganta seca e as mãos trêmulas, continuei a descer. Cada passo parecia me levar mais fundo em um abismo de escuridão e medo. Quando finalmente alcancei o último degrau, olhei ao redor tentando ajustar meus olhos à escuridão. O porão estava vazio. Nenhum sinal da minha mãe. O pânico começou a se instalar. A voz tinha soado tão real, tão próxima. Como podia não haver nada ali? O som do meu coração batendo parecia ensurdecedor no silêncio do porão. E então começaram os sons perturbadores. Um arranhado nas paredes, como unhas longas raspando a pedra. O sussurro de vozes que não conseguia entender, mas que pareciam zombar de mim. Comecei a ficar com muito medo e desorientado. Eu girava em círculos, tentando encontrar qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Cada sombra parecia se mover. Cada som parecia mais próximo. Meu medo se transformou em terror puro. Pensei comigo mesmo que eu precisava sair daquele lugar. Algo estava muito errado. Virei e tentei correr em direção às escadas, os degraus agora parecendo não acabar mais. Subi tão rápido quanto minhas pernas podiam me levar, sem olhar para trás. As vozes e os sons perturbadores pareciam me seguir, cada vez mais altos e mais perto. Subi tão rápido quanto minhas pernas podiam me levar, sem olhar para trás. As vozes e os sons perturbadores pareciam me seguir, cada vez mais altos e ameaçadores. Quando alcancei o topo das escadas, tentei abrir a porta do porão, mas ela parecia resistir, como se algo do outro lado estivesse tentando mantê-la fechada. Meus dedos tremiam enquanto eu puxava a maçaneta com todas as minhas forças. Finalmente, a porta cedeu e eu me lancei para fora, batendo-a com força atrás de mim. O silêncio súbito do andar de cima me envolveu, mas eu ainda podia ouvir os ecos das vozes e arranhões na minha mente. O alívio de estar fora daquele lugar foi rapidamente substituído por um medo avassalador, enquanto eu procurava minha mãe pela casa. Corri de quarto em quarto, chamando por ela, mas não havia resposta. Cada cômodo estava vazio, e a casa parecia ainda mais sinistra e deserta do que antes. Meu coração batia descontroladamente, enquanto a preocupação e o medo me dominavam. De repente, o telefone tocou. O som agudo me fez pular, mas corri até ele e atendi com mãos trêmulas. "Mãe", eu disse quase implorando. "Querido,
Estou a caminho do trabalho. Você está bem? A voz dela era calma e despreocupada. Você não está em casa? Perguntei. Não, eu te disse mais cedo que estaria no trabalho até tarde. Por que você pergunta? A realidade se abateu sobre mim com uma força esmagadora. A mãe nunca esteve em casa naquele dia. Meu corpo inteiro tremeu enquanto percebia a gravidade do que tinha acontecido. Eu me afastei do telefone, sentindo uma onda de frio percorrer minha espinha. Naquela noite, a tempestade parecia querer engolir o mundo. Chovia muito. Eu estava na sala com meus pais e meus 2 irmãos mais novos, todos nós reunidos em volta da lareira. Minha mãe estava lendo um livro, meu pai mexia no celular e meus irmãos estavam ocupados com seus brinquedos. A noite seguia seu curso de forma tranquila, apesar do clima lá fora. De repente, ouvimos uma batida na porta. No começo, pensamos que poderia ser o vento ou a chuva, mas a batida continuou insistente. Olhamos uns para os outros, confusos. Quem estaria batendo na nossa porta em uma noite dessas? Meu pai se aproximou da porta e minha mãe pediu para ele ter cuidado. Ele acendeu a luz do hall de entrada e olhou pelo olho mágico. Nós o vimos hesitar por um momento antes de abrir a porta, só um pouco, apenas uma fresta. Quando ele abriu a porta, todos nós nos inclinamos para ver quem estava lá fora. A luz do hall revelou um homem encharcado pela chuva, com olhos arregalados e uma expressão perturbadora. Ele segurava uma grande ferramenta afiada, algo que parecia uma foice ou uma lâmina de cortar mato. A confusão tomou conta de todos nós. Por que ele estava ali? E por que segurava aquela ferramenta? O homem olhou para meu pai, depois para todos nós, e um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Meu pai perguntou o que ele queria, mas o homem não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou lá parado com a chuva escorrendo pelo rosto e a ferramenta reluzindo sob a luz do hall. Meu pai tentou falar com o homem, sua voz cheia de cautela. O que você quer? Está perdido? Precisa de ajuda? O homem ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos em meu pai. Finalmente ele respondeu, mas suas palavras eram desconexas e sem sentido, como se sua mente estivesse em outro lugar. Preciso entrar, disse ele, a voz rouca e tremendo. Está lá fora. Preciso me esconder. Meu pai olhou para minha mãe, que balançou a cabeça levemente, indicando que não devíamos deixá-lo entrar. Algo no comportamento daquele homem era estranho. Ele balançava de um lado para o outro e seus olhos pareciam não focar em nada por muito tempo. Não podemos deixá-lo entrar, disse minha mãe, a voz baixa mas firme. Você precisa ir embora. O homem pareceu não ouvir. Em vez disso, ele deu um passo à frente, forçando meu pai a segurar a porta com mais firmeza. Por favor, preciso entrar, ele repetiu, mas agora havia um tom de desespero em sua voz que aumentava nossa inquietação. A tensão na sala era palpável. Meus irmãos se agarraram à minha mãe, os olhos arregalados de medo. Eu podia sentir meu coração batendo acelerado no peito. O homem, percebendo que não estava conseguindo o que queria, começou a agir de forma mais agressiva. Deixe-me entrar, gritou ele, batendo na porta com a ferramenta. Meu pai deu um passo para trás, quase fechando a porta, mas o homem empurrou com mais força, fazendo a porta tremer. Você precisa sair daqui agora, disse meu pai, tentando manter a calma. Vamos chamar a polícia. Isso pareceu enfurecer o homem ainda mais. Ele começou a bater a ferramenta contra a porta, seus gritos se tornando mais altos e incoerentes. Não chame a polícia. Preciso entrar, eles estão vindo. A sensação de perigo aumentou. Estávamos presos dentro de nossa própria casa, sem saber o que aquele homem poderia fazer. Cada tentativa de acalmá-lo ou fazê-lo ir embora só parecia aumentar sua agressividade. Meu pai tentou fechar a porta completamente, mas o homem empurrou com toda a sua força, conseguindo abrir mais um pouco. Deixe-me entrar, ele gritou novamente, agora com uma fúria desesperada nos olhos. Minha mãe pegou o telefone e começou a discar o número da polícia, suas mãos tremendo. Por favor, venham rápido, ela disse, a voz cheia de medo. Há um homem aqui fora com uma ferramenta afiada.
Estamos com medo. Enquanto ela falava, eu observava o homem do lado de fora. Ele parecia cada vez mais descontrolado, seus movimentos erráticos e a expressão no rosto mudando de desespero para algo mais sombrio e ameaçador. A tempestade lá fora parecia piorar o caos dentro de nossa casa. Minha mãe estava no telefone com a polícia, tentando explicar a situação da melhor forma possível, enquanto o homem continuava a bater na porta, cada vez mais desesperado e violento. De repente, ouvimos sirenes ao longe, crescendo em intensidade. A esperança começou a brotar em nós, uma pequena luz no meio do terror. A polícia chegou rapidamente, as luzes vermelhas e azuis piscando na nossa rua. 2 policiais saltaram do carro com as armas em punho e gritaram para o homem largar a ferramenta e se afastar da casa. Por um momento, ele pareceu paralisado, os olhos arregalados de pavor. Então, como se algo tivesse quebrado dentro dele, ele largou a ferramenta e caiu de joelhos, as mãos levantadas. Os policiais se moveram rápido, algemando o homem e o colocando na viatura. O alívio foi instantâneo, mas também misturado com uma onda de choque e cansaço. Saímos todos da casa, tremendo, mas seguros. Um dos policiais veio até nós e explicou que o homem era um fugitivo, alguém que havia escapado de uma instituição mental próxima. Ele era considerado perigoso, especialmente durante crises como a que acabamos de testemunhar. A polícia estava à sua procura desde que ele desapareceu, e aparentemente a tempestade o havia empurrado para a nossa porta. Agradecemos aos policiais repetidamente, ainda tentando processar o que havia acontecido. Depois que eles se foram, levamos um tempo para entrar de novo em casa. A sensação de segurança que a casa costumava nos proporcionar estava abalada. Nos sentamos todos juntos na sala, ainda tremendo do susto. Meu pai nos abraçou, tentando nos consolar. Estamos seguros agora, ele disse mais para si mesmo do que para nós. A polícia cuidou disso. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até logo!